Não importa quantas dívidas você tenha e quais são seus valores. No vídeo de hoje vamos te ensinar o melhor procedimento, o melhor método para quitá-las. Existem muitos casos diferentes, mas é comprovado que a maioria das pessoas só começa a prosperar quando paga todas as suas dívidas. Sendo assim, eu garanto a você que depois de se organizar e pagar suas dívidas, você irá prosperar também. Você começa a prosperar quando deixa de ser um negócio para o banco. As pessoas têm muitas dívidas. Às vezes, dívidas compreensíveis como empréstimos para estudo, às vezes, dívidas desnecessárias, como 3 cartões para comprar roupa, calçados e eletrônicos. Mas chega um momento em que essas pessoas acabam tão endividadas que usam um cartão de crédito para pagar outro cartão de crédito, e suas contas se tornam cada vez mais difíceis de entender e pagar. Se você quer prosperar, investir, lucrar, deve pagar todas as suas dívidas, porque sem pagá-las, nada disso será possível. Quando sua meta é enriquecer, sua prioridade número 1 deve ser pagar as dívidas. Como você vai prosperar se não colocar suas finanças pessoais em ordem? Se alguém me diz que quer investir, a primeira coisa que pergunto é como estão suas finanças pessoais. Se ela me falar que estão péssimas ou que nem sabe como elas estão, eu respondo: você não deve pensar em investir, e sim em colocar suas finanças pessoais em ordem. Se tornar rico é uma questão de processos, de fases. Se pagar suas dívidas, colocar suas finanças em ordem, você poderá continuar subindo e se tornar milionário. Se lembre que só depois disso, você pode pensar em ir para o próximo nível, mas não pode pensar em ir para o próximo nível sem ter feito o que é o básico do básico, que é colocar suas finanças pessoais em ordem e pagar suas dívidas. Há um método eficaz para realizar esses níveis. Você com certeza tem dívidas que são de pagamento urgente e outras são de pagamento a longo prazo. O que você tem que fazer é organizar e começar a pagar as dívidas mais pequenas e seguir a ordem até chegar à mais grande. Mas por que esse detalhe é tão poderoso? Vamos supor que sua menor dívida seja de uma cota mínima dos seus cartões de crédito. Todo cartão tem uma cota mínima de pagamento. Você deve pagar essa taxa mínima mensalmente ou pagar antecipadamente uma taxa mais alta. Pague a taxa mínima de todos os cartões e, se puder, fale com o banco para saber se você pode pagar menos do que a taxa mínima. Com o dinheiro que sobrar dos pagamentos das parcelas mínimas dos cartões, você se concentra em pagar as parcelas menores depois disso, mas as pague inteiras. Se sua dívida total é de R$100 e sua parcela seria de 50, pague R$100. Se sua dívida total é de R$300 e sua parcela é de 100, então você tenta pagar 200 ou 300. Pague para quitar dívidas, não adiante os pequenos pagamentos. Fazendo isso, você paga mais das menores e depois terá uma quantidade maior de dinheiro para pagar as dívidas maiores. O que você precisa fazer é olhar para a principal razão pela qual a maioria das pessoas ainda está endividada, ou não resolvem esse problema e isso não permite que elas prosperem. Pessoas endividadas olham para todos os lados, menos para as suas contas. Culpam a inflação, o governo e raramente buscam quitar ou negociar suas dívidas. Para derrotar um monstro é preciso enfrentá-lo. Pare de fingir que não está vendo suas dívidas ou que está tudo bem fazer outra dívida mesmo não tendo pagado as anteriores. Use ferramentas para facilitar o pagamento de suas dívidas. Use, por exemplo, o Excel. Faça um inventário de todas as suas dívidas. Qual banco? Qual valor? Qual é a parcela mínima? Qual é a taxa de juros que você está pagando por cada uma das contas? Qual é a data de vencimento? Qual é o longo prazo? Qual é o curto prazo? Qual é urgente e qual tem mais tempo para ser pago e etc. Gerencie em termos de menor e qual é o mais urgente. Saber usar isso é poderoso porque quando você paga a primeira conta, você tem uma sensação de realização, que você pode pagar todas as outras e que você está avançando e progredindo. Quando você tem muitas tarefas na cabeça, seu cérebro entra em pânico. Para ter sucesso em algo, você tem que focar em 2 ou 3 coisas. Quando você anota suas tarefas diárias, mas não realiza nenhuma, seu cérebro entra em pânico. Isso é o que acontece com as dívidas quando temos muitas dívidas e não conseguimos pagar tudo ou no prazo. O cérebro entra em pânico e é por isso que ter controle sobre suas finanças é essencial. Quando você paga suas contas, consegue liberar o fluxo de caixa para investir e criar renda. Quando isso acontece,
você libera um sentimento de gratidão e logo você quer pagar mais contas e gerar mais renda. Agora, digamos que você tem que pagar suas contas e percebeu que não tem dinheiro nem para pagar as taxas mínimas do cartão de crédito. Isso acontece muito. Resolver isso é complicado. E se você não vai conseguir pagar um valor mínimo de conta e nem fazer um extra para cobrir as despesas, você pode reduzir despesas fúteis ou aumentar renda. Você precisa abrir uma lacuna entre receitas e despesas. O correto a se fazer é abrir lacunas na receita porque as despesas superam a receita. Fazendo isso, você vai conseguir pagar a taxa mínima. Tenha em mente que todo mês você deve ter pelo menos o suficiente para pagar a taxa mínima, e você só pode conseguir isso abrindo uma lacuna nas despesas. Quando estiver confuso em relação a isso, se dedique a uma única dívida, ou seja, sossegue apenas depois que pagar aquilo que você pretendia pagar. Ter atitude é mais importante que conhecimento. Muitas pessoas acabam testando a sorte por não se prepararem e esperam ser despejadas de um local do que se organizar e pagar por aquilo que precisam. Se você se coloca em situações de alerta por má gestão de suas finanças, você é incompetente. Quando há organização, há bons resultados. Quando você se organiza, sempre há saídas. Quando estiver encurralado, analise suas finanças. Elas te permitirão saltar sobre uma conta ou negociar um pagamento. A organização é a chave de tudo. Não permita que bancos te ameacem. Se coloque na posição que eles precisam de você e não você deles. Se tiver problemas com seus pagamentos, ao invés de aceitar a ligação do banco te cobrando e ameaçando aumentar os juros, pergunte qual é a proposta deles para que você possa quitar suas contas. Alguém dentro dos bancos é encarregado de te avaliar. Geralmente, essa pessoa é o gerente de cobrança. O banco necessita saber quem é você e como você trabalha. Isso os permite que eles avaliem sua renda e te deem as melhores condições de pagamento dentro de seus gastos e lucros. Você tem que ser estratégico. Assim como eles te conhecem, busque os conhecer e ver quais as melhores formas de não pagar juros ou pelo menos diminuí-los. Não estou dizendo que você não deve pagar suas dívidas, até porque no fim das contas, todos nós pagamos por aquilo que consumimos de um jeito ou de outro. O que estou dizendo é se organize. Seja estratégico e saiba qual pagar de imediato e qual você deve negociar. Tudo na vida é negociação. Se o banco não quer financiar algo, já tenha outro banco em sua linha que talvez realize a negociação que você necessita. Ao pagar suas contas ou financiar projetos, não se intimide e diga que suas possibilidades de negociação são infinitas. E quando isso envolve os bancos, sempre deixe claro que está vendo suas negociações e projetos com outros bancos também. Quando o banco lhe questionar quais são suas metas de pagamento, estabeleça primeiramente a melhor data de pagamento. Foque em deixar suas contas fáceis e aptas para seu pagamento imediato. Coloque de lado preocupações que não se referem aos seus status financeiros e foque em uma coisa de cada vez. Com clareza, você se recorda das estratégias necessárias para se sair melhor nas negociações. Me recordo que uma vez, um determinado banco me ofereceu um valor X de pagamento mensal de um empréstimo, e como sabia que os juros variam de banco para banco, fui preparado. Mantive o foco e disse a eles que existiam pelo menos 10 bancos esperando para cobrar o que eles estavam me oferecendo, ou até mesmo menos. Eles sabiam que isso era verdade e que eu sabia onde estava entrando. Graças a isso, eu consegui perdão total dos juros que antes estavam me impondo goela abaixo. Se pergunte o que um banco tem a oferecer: perdão de juros, duração de capital, longo prazo de pagamento. Negociações, principalmente de dívidas, são uma via de mão dupla, onde você e o banco devem trabalhar em conjunto. Por isso, não trate o banco como um monstro, porque se souber usá-lo, você fará dinheiro. Trate suas contas como se fosse um campo minado, onde você precisa de estratégia para sair desse campo ileso e sem sequelas. Não deixe que outras pessoas decidam como fazer suas estratégias ou como pagar suas contas. Isso quem faz é você. Seu negócio e suas condições estratégicas de negócios, quem faz é você. E se quer que as coisas deem certo, não tem outro jeito. Participar disso te fará saborear todas as fases de pagamento de dívidas. Você começa com o menor, continua com o segundo maior, com o terceiro maior, e isso libera fluxo de caixa até chegar no final. A partir daí é que a mágica começa a acontecer, porque é claro que uma pessoa que está endividada, um dia vai pagar tudo e o sentimento de alívio é inexplicável.
pagar suas contas te permite se sentir invencível, indestrutível. Nada pode te derrotar porque você disse: eu posso sair dessa situação. E com organização, conhecimento e foco você saiu. Realizar esse feito te permite fazer qualquer coisa que você se proponha. Isso é chamado de efeito bola de neve. Quando você paga suas dívidas começando com a menor, seguindo com a segunda maior, depois a terceira e etc. Isso gera o que chamamos de bola de neve. Chamamos assim porque esse processo de pagar contas te permite semear bons aprendizados desse processo. Quando você termina de pagar as dívidas, há um valor incrível economizado nas suas despesas, ou seja, a organização entre receitas e despesas gera uma economia incrível. Isso também te capacita e treina sua mentalidade para os negócios. Se você tem educação financeira, já saberá o que fazer com essa lacuna entre receitas e despesas. Seu primeiro passo será acumular capital, economizar, desenvolver suas habilidades e em algum momento investir, e então construir um negócio e etc. Você tem 1000 opções dentro da área de investir e fazer negócios. Mas saiba que tudo isso exige tranquilidade mental, porque investir e fazer negócios exige uma alta dose de criatividade. É necessário refletir, meditar e avaliar opções. Se pergunte qual é o tipo de paz de espírito que você teria se 20 pessoas estivessem te perseguindo para te cobrar. Obviamente, ter paz de espírito nessa situação é impossível. Você tem que se concentrar em aniquilar todas as suas dívidas primeiro para ter paz de espírito e construir algo próprio e começar a prosperar. Este é o efeito bola de neve usado para pagar dívidas, que se posto em prática será útil para a sua vida financeira. Isso funcionou para mim, me deu a luz. Por experiência própria, posso afirmar que é extraordinário o poder de pagar as dívidas. Apenas 1 ano depois de pagar tudo o que devia, praticamente mudei de vida. Passei a investir e mudei totalmente meu estilo de vida. Tudo aquilo que era destinado a pagar dívidas se transforma em dinheiro economizado ou investido. Além disso, esse processo exige tantos hábitos que seu caráter se desenvolve e você passa a experimentar constantemente o sentimento de realização e da conquista. Entenda que pagar a dívida é o melhor negócio. A verdade é que a maioria das dívidas chegam a ter juros de até 20%. Pense quantos investimentos você pode fazer com os 20% de juros que o banco te cobra. Quando você paga antecipadamente as dívidas, não é o banco quem ganha, é você. Se você tem uma dívida que vence em 20 anos e você paga em 20 anos, você não está pagando o capital original. Você está pagando 3 ou 4 vezes o total do valor original. Nunca se esqueça que os juros compostos têm um poder a favor ou contra dentro de suas finanças e cabe a você usá-los ou não. Cabe a você escolher como vai enfrentar suas dívidas.